Caio Ribeiro ou Casagrande? Caio. A maioria dos jornalistas, eu vivi isso também, eles têm um lado político mais exacerbado. Eu cobro que o jogador tem que se posicionar. Eu falo que ele é um influenciador, que ele é um formador de opinião, que ele alavanca essa geração da molecada. E na hora que ele se posiciona diferente de como eu penso, eu vou lá e bato nele, desculpa. Isso não é liberdade de expressão, isso aí é tirania, isso aí é qualquer outro nome e eu não pertenço a essa linha, não. Aí, rapaziada, aqui não tem ensaio. O Ale falou, faz uma rima pro Caio, mas nessa eu não caio. Você sabe que eu não erro. Aí, você tá ligado, Ale? Eu não berro. Não, eu vou falando aqui baixinho, no sapatinho. Pra fazer a rima aqui, eu tava até com o cavaquinho. Mas prefiro fazer uma rima pra esse parceiro, Caio Ribeiro, que do meu tricolor já foi artilheiro. É, você tá ligado? Já jogou até na seleção. Também foi vendido lá pra Inter de Milão. Pois é. Tá do lado dele é mó emoção. Quer ver ele brilhando, agora liga a televisão. É, porque ele tá sempre lá na Globo. Aí, você tá ligado e já rodou até o Globo, jogando bola, você não é bobo, né, Caio? Aí, eu faço aqui porque isso chama de freestyle. E na minha carreira ele sempre deu um up, a gente sempre se encontrava lá na Florida Cup. Você lembra a gente lá, não é não? O Minion olhou pro Caio e falou, você é bananão. Tô zoando, nada de bananão. Porque aqui, ó, não pode falar palavrão. Mas aí, qual que é, Caio Ribeiro? O Flavinho falou que você saiu do time dele do Pinheiros. É, pois é, não faz isso, não rouba, mas ajuda as crianças e tem o projeto do Caioba. Então, a satisfação tá aqui do lado de vocês. Quando tiver Caioba, chama o Brasa a próxima vez. Aê, Brasa! Eu que aguentei. Parece tão fácil, cara. Eu que aguentei o Pedro. E ainda deu uma cavada, né? O braço deu uma cavada. Acabado. Caio Já tá Ribeiro, convidado. meu irmão, meu Pô, porra. que bom te ver. Eu tenho a impressão, você que vai poder responder, o Careca sempre gosta de aparecer. O Careca, ex-Fred Bruno. Deixa eu... Acabou, né? A Boca Rosa foi uma separação mais difícil pro Fred do que o Careca. E sabe como é que é, né? Obrigado. Caio? Com o advento do YouTube, as pessoas se deslumbram e querem seguir carreira solo. Caio, eu fico com a impressão, embora eu tenha um amor muito grande por você, você sabe disso, e eu acho que você gosta de mim também, Demais. mas que os estilos, às vezes, nos afastaram, não deixaram nós trabalhar junto. Você acha que você tem essa impressão? Você está no Inimigos da Balança, não é uma... É uma indireta? Não! Eu tenho lugar de... Aqui é um lugar que... Não, você tá fininho, você tá Não, voando, Ale. mas eu- Você tá... O que aconteceu? Me dá a receita dessa dieta. Filho, Eu você tenho tem... 2. É, Não mas qual que é adianta- o mais novo? O mais novo tem É a quanto? baixinha, a Valentina. Tem 10. quantos? 10 anos? 10 anos. Você já... Eu não, mas não tem essa negociação. Agora minha esposa falou, né? 2 e deu. Porque elas que... Elas que mandam. É. Mas agora eu tenho uma de 1 ano e meio e aí, assim... Delícia, né? E aí você tem que ficar vivo, né? Que fala. Eu não quero ficar bonito, porque eu sei que vai ser Não, difícil. você tá estilo. Mas eu quero... Mas você acha que nossos estilos nos afastaram um pouquinho? Ou o que você acha? Não, eu acho que não tem nada a ver com estilo. Profissionalmente, É, lógico. Porque porque- pessoalmente você é um lindo. Primeiro porque você é um irmão, você sabe disso. A gente é amigo desde a época do futebol de salão, quando a gente começou pequenininho. Porra! Aí eu fui pra Globo, você foi pra ESPN, percorreu o teu caminho, tá lá em Minas, tá lá brilhando. Mas eu gostaria muito de ter trabalhado com você. Primeiro porque você entende de futebol, segundo porque você é uma pessoa do bem, isso para mim é muito importante, e porque você tem conteúdo. Você tem um jeito leve de tratar as coisas, bem-humorado, e eu me identifico muito com isso. Você sabe que eu sou da bagunça, né? É. Normalmente eu não sou o cara que faz a piada, eu sou o cara zoado, mas eu adoro a bagunça. E isso é uma coisa que eu acho que é um estereótipo, né? Que você é um menino bonzinho, que é um menino que é o mais Nutella, né? Nutella, né? Mas quem conhece o Caio, eu não vou entrar em detalhes aí. Por favor, é bom. É. Mas sabe que você é da resenha. Da resenha não é denegrir, né? Da resenha. Não, eu Você sou- gosta de brincadeira. Eu sou do pagode, eu gosto da roda de samba, eu gosto do churrasco depois do jogo, Fala eu besteira. gosto da bagunça, eu sou da tiração de sarro, aceito qualquer tipo de brincadeira, não sou dessa equipe da lacração que não pode falar isso, não pode falar aquilo. Pode, meu. Nossa época a gente resolvia de uma outra maneira. E o mundo tá mais chato, tem coisas legais, tem mudanças para melhor. A questão da pele, o empoderamento da mulher, isso tudo são bandeiras que têm que ser defendidas, têm que ser levantadas. Mas o pessoal está exagerando em outras coisas que não precisa, né? E eu vou te falar que eu sempre aprendo muito com você quando você está na transmissão. E eu sou um fã, né? E a gente assiste futebol, evidentemente.
muitas vezes a gente transmite futebol com vocês, né? Porque eu tô lá na Itatiaia e quando o jogo é fora, o narrador e o repórter vão pro estádio, a não ser grandes transmissões, como a Libertadores, por exemplo, tal. E a gente assiste o jogo com vocês, eu sou seu fã e aprendo muito com você. Agora, tem um caminho, né? Que às vezes, poxa, às vezes não é por mérito, né? Às vezes tem um pessoal que entra mais por causa da moda, assim, que é bom ter esse ou aquele. E você tá há quanto tempo de comentarista? Na TV Globo são 16 anos, eu comecei em Caraca. 2008. É o 17º ano já. E você ultrapassou todas essas fases da comunicação, quando, inclusive, nem era tão comum um ex-jogador comentar, né? Eu acho que o Falcão talvez tenha aberto as portas, tenha sido ali um dos primeiros. Aí depois veio o Maestro Júnior, o Casão, e aí veio a nossa Pô, o geração. Júnior tá há muito tempo, né? O Maestro tá há bastante tempo, e é um cara fantástico também. Maravilhoso, tá louco. Mas eu penso muito como você. Eu acho que eu trabalho muito em cima de meritocracia. Quanto você se prepara para as oportunidades que aparecem para todo mundo e o quanto você está pronto para agarrá-las. Eu não acho que você tenha que carteirar porque você é mais bonito, mais feio, é branco, é preto, é homem, é mulher. Eu acho que você tem que ser transparente na maneira de analisar o jogo, o mais didático possível, e aí tem uma grande diferença entre fazer jogo na Globo e no Sport TV, porque a Globo você está falando para minha esposa, que não entende nada de futebol, então não adianta eu usar termos mais técnicos, porque ela não vai entender. Eu tenho que fazer ali o feijão com arroz e tentar explicar para ela aquilo que ela está vendo na TV. O Sport TV não, aí você já pode falar em sistema, informação, em formatação, em mudanças de estrutura de jogo, mas é muito gostoso se aproximar desse público mais jovem, se comunicar com todas as idades é muito legal. Você sabe que eu tive essa conversa quando ele era ainda comentarista, e por isso eu estou muito à vontade para falar aqui, teoricamente, publicamente, né? Com o Pedrinho. Eu falei, Outro Pedrinho, irmão nosso. maravilhoso, cara sensacional. Beijo, Pedrinho. Eu torço muito por ele. Pô, mais bomba que a faixa de gás agora também tá. Não tá. Não. Porra, Não tem botão que resiste, Não, estoura não todos. tem, não tem. Aliás, Ele tá tem aqui, ó. vários amigos nossos que realmente deram honras. Fábio Luciano também tá porra, o homem mais forte. Capita. É, Não, sei o que tá falando. porque ele é bravo pra cá. O Capita ficou um ano sem Falei falar com ele hoje de comigo. manhã. Ano. Capita? Você sabe dessa história? Ou... É que eu vou esquecer o nome do governador da Bahia lá. Porra, meu. Mas eu... Não, deixa pra lá, vai. Porque ele ficou um ano sem falar comigo, se eu falar de novo, é capaz de ele ficar mais um ano. Mas já voltou. Já tá tudo voltou, bem. graças a Deus, Capita maravilhoso. tem um coração gigante. É, coração. Mas ficaram muito fortes. Eu falei pro Pedrinho, falei assim, Pedrinho, você é o cara que eu ouço falar de futebol, que eu aprendo assim com as coisas. Mas você sabe para quem você está falando? Porque quem vê televisão, primeiro você tem que partir, quem vê televisão. Isso aí é um estudo, né, que vocês têm lá, que é mais de 40 anos, predominantemente classe C e D. O pessoal que está te ouvindo, ele não está entendendo o que você está falando. Eu vou à loucura com o que você está falando, né? Mas gosto muito, tal. Mas você sabe para quem que você está direcionando o teu comentário? E a gente teve essa conversa aí, foi muito bacana e tal. Porque tem uma coisa que é falar de futebol, fazer futebol e fazer televisão, né? Que eu acho que entra também no tamanho do teu comentário, ser mais sucinto, ser mais... Então, acho que tem muito isso também, que às vezes o pessoal não entende, né? Eu acho o Pedrinho um craque. Craque. Eu adorava ele como comentarista, ele optou por seguir outro caminho, tá lá nessa luta para reerguer o Vasco e tem competência de sobra para fazer isso. Mas é muito disso, né? Você tem que entender o público, a faixa etária, como é a comunicação, entender que o comentarista não é estrela. E aí não estou falando nada a ver com o Pedrinho, tá? Tô falando de uma maneira geral, o Pedrinho é meu irmão e jamais criticaria ele publicamente, até porque, de novo, acho ele ótimo. Mas você tem que entender que a grande estrela de uma transmissão é o narrador. É ele que passa a emoção através da narração dos lances, o grito do gol, ele que tem os textos foguetes, ele que tem que dar deixa. Então, assim... Tá contando a história, né? Ele tá contando a história. E você tem que aproveitar as brechas, aproveitar quando ele te pergunta para trazer um comentário mais técnico e que seja de fácil entendimento para quem está do outro lado da tela. Eu também acho isso aí. Ó, você tem umas coisas assim de dificuldade que eu vou falar aqui, eu acho que talvez, não sei se eu vou me fazer entender. Mas você, o Kaká,
você vai me ajudar com mais nomes, que são pessoas que entraram, que venceram no futebol, como exceção, né? Que são pessoas que a gente se acostumou a ver ali na base, de pessoas que a única opção era dar certo no futebol. Você lembra de mais nomes? Eu acho que talvez o meu caso lá atrás e o Kaká mais recente sejam os dois principais. Claro, vou lembrar de outros, mas a gente vem de uma família de classe média, né? Meu pai era médico, minha mãe professora. O que eu falo é que assim, eu não jogava por um prato de comida, eu jogava por um sonho. Então, enquanto a maioria dos meus colegas de time, meus companheiros de profissão, pegavam 3, 4 conduções, moravam na concentração, tinham o futebol como sobrevivência, eu tinha outras opções. Agora, quem me conhece sabe que eu tinha oportunidades talvez maiores do que os meus companheiros de time. Mas eu nunca pensei em fazer outra coisa da minha vida que não fosse ser jogador de futebol. Comecei com 5 anos de idade, né? Joguei salão, fiz base, toda a base no São Paulo, abri a mão de colégio, estudava de tarde, fui estudar de manhã, saí de manhã, fui estudar à noite, abri mão das festinhas de final de semana, do Natal com a família, porque eu tinha um propósito, eu tinha um objetivo na vida, que era me tornar jogador profissional, que era um dia defender as cores do São Paulo, chegar numa seleção brasileira, jogar fora do país. Então eu olho para a minha carreira com muito orgulho de tudo que eu conquistei. E sempre falo isso nos meus comentários. Tão importante como a forma como você começa é a forma como você termina. A porta de entrada tem que ser tão larga quanto a porta da saída. Porque quando você chega, todo mundo te abraça, todo mundo está feliz com a tua chegada. A forma como você lida com esse processo diz muito sobre o teu caráter na maneira como você sai do clube. E eu hoje posso dizer que todos os lugares por onde eu passei, eu saí pela porta da frente. Por quê? Você pode achar que eu não era tão bom, você pode achar que eu não deveria ser titular, você pode achar que tinham jogadores que mereciam a seleção mais do que eu. É um comentário, é um direito, é uma interpretação sua. Mas você nunca vai me ver fazendo sacanagem, você nunca vai me ver roubando dentro de campo, dando migué, me escondendo para não receber a bola, me escondendo do departamento médico. Eu era o cara que deixava tudo em campo. As coisas às vezes aconteciam, às vezes não davam certo porque é da profissão. Mas eu sempre fui um cara que deixei tudo em campo. E eu acho que é isso que o jogador tem que fazer. Tem que honrar a camisa que ele está aqui vestindo. O torcedor tem que olhar para campo e falar, pô, esse cara me representa. Independente dele ser bom, dele ser ruim, dele ser melhor condição social ou pior, cara, eu me identifico com esse cara. E graças a Deus a minha relação com a torcida sempre foi muito boa. Às vezes a bola não entra, a torcida pega um pouco no teu pé, faz parte. Mas nunca faltou empenho, nunca faltou muita entrega da minha parte. Mas no começo, talvez eu acho que até pela parte técnica apurada que você tinha, e eu vi que eu enfrentei você no futsal, e eu sabia que você era bom, porque quando você está no campo, na quadra, não tem o olerite ali, né? Esse cara é bom, esse cara eu tenho que bater mais, eu tenho que bater menos. No meu caso, era a minha avaliação, eu tenho que bater você mais. Era habilidoso. Eu sou um personagem, jogava pra caramba. Salãozinho aqui, adorava uma caneta, e aquela metida de bola, sabe o que você olha pra lá e mete aqui? Mas a gente, lá na hora que tá valendo, não tem nada disso. Mas na sua chegada, por exemplo, você, acho que você era sócio do São Paulo desde sempre, né? Já nasci sócio do clube. Do São Paulo. Então, quando vem do social, o pessoal já, porra, não sei o quê. No começo ali, você teve dificuldade ou você conseguiu, assim, com o teu carisma, com a tua verdade, você conseguiu conquistar os caras? Eu sei que você levava os caras para ir comer na tua casa, para tomar lanche na tua... Como é que foi esse começo ali? Foi difícil? Não, foi muito tranquilo. Primeiro porque na primeira peneira, quando criou o São Paulo Amador, eu já fazia parte daquele grupo, porque era a base do social. E aí eles iam fazendo as peneiras pelo Brasil, iam olhando os outros jogadores e iam melhorando a equipe. Mas eu participei do primeiro time do São Paulo e me mantive até chegar ao profissional. Mas você me conhece, eu sou um cara muito simples, eu não tenho frescura comigo. Você não chegou depois, né? Você chegou... E assim, quando eu olhava alguém, e se eu morava perto do estádio e eu tinha o privilégio de morar com a minha família e de poder comer uma comida diferente e poder ter um lazer diferente dos outros, e eu via aqueles meninos morando na concentração, eu pegava eles e levava para minha casa. Por quê? Porque eu achava que era o mínimo que eu podia fazer, eram meus amigos, eram meus companheiros de time. Por que não estender essa amizade para fora das 4 linhas? Isso me fez, e não foi uma coisa pensada, foi uma coisa muito natural, ser muito bem aceito pelo grupo. Eu era um cara que eles me enxergavam não como o Caio que veio de uma família diferente, era o Caio que era mais um como eles.
Então, assim, a minha aceitação no futebol sempre foi muito bacana. Teve muita gente que achou que eu não ia chegar? Teve. Teve muita gente no final da minha carreira que falou, ele não quer nada com nada porque já conquistou tudo na carreira? Teve. Fala o nome, fala o arroba agora que a gente agora vai invadir. Não. Teve muita gente nesse início que falou, é filhinho de papai, na primeira dificuldade ele vai largar? Teve. Isso era um estímulo, isso era um incentivo para eu mostrar de que eles estavam errados. Você estava muito de que certo do que... nunca tive dúvida. Caraca. Era meu sonho de moleque, era meu plano de vida, eu era aquele moleque que jogava no salão do São Paulo e treinava até 10 horas da noite, e quando tinha o jogo do profissional no Morumbi, eu ia para fora do estádio ver pelo quadradinho os meus ídolos jogando. Então, assim... Tipo quem? Tipo o Miller, tipo o Zete, tipo o Cafu, tipo o Raí, tipo o Zico, que é uma das minhas grandes referências. Não, eu sei que você não ia no quadradinho. Tinha um quadradinho ali no estádio, porque senão você tinha que pagar o ingresso para entrar. Tá. Então a gente olhava pelo É estacionamento. que você falou dos caras do São Paulo, né? Aí... Porque eu era do São Paulo, mas Careca, que é outro... Eu tive dois grandes ídolos na minha infância, o Zico e o Careca. Esse Careca? Tinha um pouco mais de cabelo do que ele. Não ficou parecendo, né? Eu sei que também. Não, porque a hora que você apareceu, ele falou... Eu sei justo a homenagem. Esse Careca já é do Fred, você não se mete com o Não, quem tá caseiro falando é dos você, outros. eu tô quieto. Ah. Mas eram dois Careca. caras craques e que tinham um comportamento que eu me identificava muito, sabe? De respeito ao torcedor, de bons exemplos para a molecada, e eu era um dos moleques. Entrega dentro e fora de campo. E aí, quando você vira profissional, depois vai trabalhar como comentarista na televisão e os teus ídolos viram seus amigos, Porra. é muito gratificante, né? Então poder ter o Zico e o Careca no Caioba Soccer Camp, poder receber uma ligação no dia do teu aniversário desses caras que eram os meus ídolos de infância te dando os parabéns, e ainda não cai a ficha. Uma vez eu estava com meus pais, com a minha esposa, com as crianças no aniversário, e o Zico me ligou, eu desliguei e falei, cara, o Zico tá me ligando para me dar parabéns, é surreal, né, onde a gente consegue chegar. Você largou o salão com quantos anos? 16 para 17, 16 anos porque o São Paulo me obrigou, porque eu fazia São Paulo Social, São Paulo Amador, salão pelo Paineiras nessa época, eu estava no Paineiras, tinha saído de São Paulo, e Copa da NAP pelo colégio. Isso que eu ia falar da escola. E aí o São Paulo falou, agora tá ficando sério, você tá ganhando cada vez mais espaço, preciso que você se dedique só ao campo. Aí eu tive que abandonar tudo e larguei o salão. E tem uma coisa, o Pokémon, você pode botar a foto aí, e bonito, né? Porque o feio... Não, estou falando em causa própria. O feio, é tudo bem, o feio, ele só tem que jogar bola. Mas o bonito tem mais oportunidade. Você estudava num colégio bom, né? Qual colégio? Coelho-Domos, pô. Coelho-Domos, hoje em dia não tem, né, ô Careca, você sempre fala isso, não tem mulher feia, tem mulher pobre, que a gente fala. Que as bonitas, não, falou. As bonitas, elas vão fazendo... Eu vejo eu fui treinador da GB 23 anos. A GB não tem feia, meu amigo. Elas vão reformando ali, pegam põe uma teta, põe uma coisa. O Caio nunca falou isso. Mas o Caio era bonito. Então você jogar bola o fim de semana inteiro, para quem é feio, é a única coisa que tem. Mas pro bonito, ele vai deixando, né? Sabe, uma transa. Sim, mas uma mulher é uma coisa que a gente gosta mais de futebol. A gente começou a jogar futebol por causa da mulher, para ver se... Não é mentira. Mas ele era muito foda. Tá a placar do cara até hoje. Aquela lá, essa aí que eu botei a foto do placar? bonito. É? Aquela dos ursinhos ou a dos Você fala da música do... Last Kiss Pearl Jam? Essa é. Você sabe que no dia do rock, todo dia dos namorados e dia do rock, eles invadem as minhas redes sociais falando de Pearl Jam e Last Kiss. Esse é o único defeito que eu vejo em você, que é... né? Que é não é nem de ser bonito, é de ser do rock. Mas era você abrir a mão de meninas também, né? Porque eu vivi isso sendo feio. Uhum. Eu jogava campo, salão, escola, cara, indiano, eu jogava no indiano, que era forte o campeonato interno lá. Era bom pra caramba. Jogava o interclubes, no interno e no interclubes. O Giano dava trabalho pra gente. Você tinha tempo pra cagar, que falavam. Já com, né? E aí, só que eu não tinha as mulheres. Você abria a mão de menina, você vê os teus amigos indo pra festa, pro bailinho, dança da vassoura. Eu conheço um amigo que casou com a vassoura. Você abre... Não, olha, dá pra conciliar, meu. Dá pra você fazer tudo, dá pra você aproveitar. Claro que quando você
tem um objetivo, e o meu objetivo muito claro era ser jogador de futebol, você tem que abrir mão de outras coisas. Então tinha festa de sexta-feira que eu não podia ir, tinha bailinho, né, na nossa época de moleque, de sábado, que todos os meus amigos estavam, e Na aí você garagem. chavecava a menina a semana inteira, pensando no final de semana. Chegava no final de semana, o São Paulo falava, ó, tem um jogo em Divinópolis, no interior de Minas, vocês vão ficar 5 dias lá. Mas assim, não é como é hoje em dia, 5 dias ali, escola, colchão no chão, todo mundo dentro de uma sala de aula. Você tinha que levar o prato e o bandejão. Tem que levar, você que levava. E aí, né? Então assim, cara, faz E parte. o teu amigo ainda pegava quem que você tava querendo. E aí você não tinha, na época não tinha nem celular ainda. Nada. Então, computador é uma invenção depois que a gente virou profissional. Então, você chegava na segunda-feira no colégio, na terça, na quarta, e falava, pô, e aí, como é que foi e tal? Pô, alguém pegou ela? Pô, ela ficou com alguém? Então, assim, eu acho que, eu falo muito disso, nada vem por acaso, você tem que se entregar. E se você achar que só o talento vai fazer você vencer na vida, você está completamente equivocado. Um atleta de alta performance, ele é formado 60% de transpiração e 40% de inspiração. Você tem que abrir mão muito da tua vida particular se você tiver o foco e quiser ser alguma coisa na vida. Depois vem a recompensa. Depois você vai ter tempo para namorar, para viajar, para curtir as férias. Mas tem uma época de sacrifício. E essa época você não podia ir em todas as festas que você queria. Eu, por exemplo, eu vou falar o meu reality, né? Eu tinha um salão, um campo e a minha vida. Chegou uma hora que eu falei assim, puta, o campo não tá valendo a pena. Também eu acho que a bola agradeceu, né? Mas o salão, você ganhava mais, isso aí estamos falando de quanto tempo, né? O salão chegava mais, eu era back, participava mais do jogo, e o campo era multa, eu tinha mais multa do que, se você não enrola a meia um meião que você usou, se você deixa o calção desdobrado até para a disciplina, né? E eu não ganhava só, o salário era pequeno, mas a multa era maior que o campo treinava, o salão treinava menos, pagava mais, você tinha mais tempo para... Então eu fui um semi-fraco, né? Mas isso aí é porque a determinação, a vontade, o tesão de você fazer aquilo, eu acho que ele sobrepõe a tua classe social, a tua necessidade e tal. Mas eu acho que você conseguiu também vencer já fazendo uma linha, porque eu sou muito Cabrini, né? Que fala, Roberto Cabrini. A maioria dos jornalistas, eles têm eu vivi isso também, eles têm um lado político mais exacerbado, tem uma linha mais definida e tal, e você também não é assim, né? Você é um cara que quer falar de futebol, isso. Né? E você você não defende uma bandeira assim, com esse fanatismo e tal, não sei o quê. Esse também foi um outro viés que você teve que passar, né? Entrei em algumas divididas por conta disso e assim, primeiro que eu acho que é pouco inteligente, tá? Se você é de direita ou de esquerda num mundo tão polarizado, onde todo mundo quer ter razão, eu acho que é pouco inteligente você levantar uma bandeira. Segundo, porque tem uma coisa que me incomoda. O jornalista adora dizer que o jogador tem que ter opinião. E aí, quando a opinião do jogador é diferente da sua, ele te bate. Então isso não é liberdade de expressão, isso aí não é ter opinião, não. Ele quer que você concorde com você. E eu penso completamente diferente. Se eu quero que você emita opinião, eu posso dialogar com você. Mas eu quero ouvir o teu ponto de vista, mesmo que ele seja diferente do meu. E isso me trouxe alguns problemas dentro da televisão, porque eu não concordo. E quando eu não concordo, eu me posiciono. Então você nunca vai me ouvir falar de política. Você nunca vai me ouvir defender o Bolsonaro, defender o Lula, levantar bandeira de direita ou de esquerda. Isso não significa que eu não tenha as minhas convicções, que eu não tenha as minhas ideias. Mas assim, adoro sentar com pessoas que pensam diferente de mim e trocar ideia. Eu acho que é enriquecedor você ter opiniões contrárias à sua. Porque ele vai me fazer refletir, ele pode me fazer pensar de uma maneira que eu não tinha pensado. Eu acho que tudo isso é muito bacana para um programa ou para uma conversa como a gente está tendo aqui. Desde que você respeite o cara quando ele pensa diferente de você. E o que eu vejo hoje na televisão, e em grande parte dos jornalistas, é uma militância. Se você não pensar como ele, você vai tomar porrada. Isso eu não concordo. Então eu prefiro não entrar nessa polêmica. Vamos conversar em alto nível? Você dá o seu ponto de vista, eu dou o meu ponto de vista e deixo o telespectador julgar. Agora, eu cobro que o jogador tem que se posicionar. Eu falo que ele é um influenciador, que ele é um formador de opinião.
que ele alavanca essa geração da molecada. E na hora que ele se posiciona diferente de como eu penso, eu vou lá e bato nele, desculpa, isso não é liberdade de expressão, isso aí é tirania, isso aí é qualquer outro nome, e eu não pertenço a essa linha, não. E tem mais. Tem muito jornalista que não fala mais de futebol, só fala de política. Ele usa do crachá para defender uma ideologia. Cara, então você não tem que estar na TV, você não tem que estar numa transmissão de futebol, você tem que estar num palanque. Isso eu não faço, porque eu não gostaria que fizessem comigo, e eu não faço com os outros o que me incomodaria na minha vida pessoal e na minha vida particular, na minha vida profissional. Ó, eu sei que quase todo mundo, né? Até pelo que você falou agora, muita gente vai começar a desgostar, mas todo mundo gosta do Caio. A maioria, boa parte, né? Tomara, né? Não, muita gente gosta do... aliás, quem conhece, vou mudar. Quem conhece o Caio Ribeiro, gosta do Caio. Obrigado. Okay? Mas teve um treinador, que eu não vou dizer o nome agora, que eu não sei, mas que era teu treinador na Itália, na Inter, que te derrubou um pouco, né? Porque falando de Olimpíada, você foi o melhor jogador do mundo quando tinha menos de 20 anos. Sub-20. Cara, Mundial do Catar. ô, Pokémon, põe uma coisa aí, uma estrela, um fogos, melhor jogador do mundo. Sub-20, no Mundial do Catar. Caralho, quem que era os outros que era da... Você nasceu em que ano? 7-5. 7,5. Quem que é mais ou menos dessa... Que é 7,5 para baixo, um pouquinho para baixo. É. Quem que era dessa turma aí? Na nossa seleção, da seleção brasileira... Não, do mundo do também. mundo, o Raul e o De La Penha na Espanha. Chupa fila da... Ah, Tinha o Sorin na Argentina, que é um grande amigo, um cara bacana. oh. Você viu o que ele falou? Sorin. Ainda bem que eu emendei, que é um grande amigo, porque ele já ia rasgar. Não. Tinha o Nani, que acabou ficando com a bola Português. de prata, português. Foi um mundial bem legal, a gente acabou ficando com o segundo E da lugar. nossa seleção? Da nossa, Denilson, Luizão, Aí eu chupa... Zé Elias. Chupa turma com mais boa. tranquilidade, né? Que a gente fala. Não, grandes amigos, irmãos que eu tenho na vida. Melhor do mundo, Caio. Fui o melhor do mundo. E aí, quando eu vou para a Inter de Milão, eu tinha um acordo com a Inter de Milão. Na época, só podiam jogar 3 estrangeiros. Você foi por causa disso ou foi porque os caras já estavam te monitorando? Estavam monitorando, mas com certeza o Mundial pesou na decisão. Porque é um campeonato mundial contra os melhores da categoria e eu acabei me destacando. E aí, na hora que a Inter me contrata, só podiam jogar 3 estrangeiros. Quem eram os 3 estrangeiros da Inter? Zanetti, o argentino, Paul Ince, capitão da seleção da Inglaterra, e o brasileiro Roberto Carlos. Beijo, Rob, meu irmão. Porra. 3 caras muito acima da Gosta média. de fazer filho também, né? Então, quando eu fui contratado, mesmo com um passaporte italiano que passaria a vigorar na temporada seguinte como comunitário e não mais como estrangeiro, só podiam jogar 3, eu não podia nem ir para o banco. E a Inter falou, tá tudo certo. Você chega em dezembro, você faz 6 meses de conhecer o futebol italiano. Adaptação à cultura, à língua, a um futebol mais físico. E eu falei, tá tudo certo. Então você me libera para a seleção? Porque eu vou ter Copa Ouro, eu vou ter o pré-olímpico e eu vou ter as Olimpíadas. E naquele momento eu era o titular da camisa 9 da seleção brasileira. O ataque do Sub-20, que já tinha passado, era eu e o Reinaldo do Atlético Mineiro. O Denilson entrava direto, o Luizão entrava direto. E o ataque do pré-olímpico era eu e o Sávio. E era um acordo e estava tudo certo. Eu fui para a Itália. Você falou isso ou colocou no contrato? Não coloquei no contrato, foi um acordo de cavalheiros, mas foi um entendimento. Já que eu não posso jogar aqui na Inter, me deixa jogar na seleção. Tem um meme, o pessoal brinca muito na internet. Pô, o cara que tá te criticando é o cara que jogou 20 jogos na Inter e não fez nenhum gol. Eu joguei 2 jogos oficiais pela Inter. 2. Um pela Copa Itália contra a Lazio, que foi 0-0, e um pelo Campeonato Italiano contra a Fiorentina, que acho que a gente perdeu de 2-1. Então eu treinava muito, a Inter me liberou para a Copa Ouro. Eu treinava muito, a Inter me liberou para o pré-olímpico. Eu treinava muito e a Inter não me liberou para as Olimpíadas. E eu perdi a chance de disputar uma Olimpíada, aquela de 96, que o Brasil acabou ficando... Mas em qual circunstância? Aí que eu quero que chegar. Tá. Porque eu sei a circunstância. Eu não podia nem ir para o banco de reservas, porque eu não podia assinar súmula, só podiam 3 estrangeiros. Não é que eu era reserva e podia entrar no lugar do estrangeiro, não, eu ia para a tribuna. E aí saiu a primeira, eram 3 amistosos, 3 convocações da seleção brasileira. Já era 6 meses isso? Já era... Faltava 2 meses para as Olimpíadas. E para piorar a minha situação, foi o primeiro campeonato que poderiam subir 3 jogadores acima da idade. Subiu o Bebeto, desceu, né? No caso o Bebeto, Rivaldo
e Aldair. Bebeto e Rivaldo atacantes. Ronaldo Fenômeno estava machucado, voltou da lesão. O Sábio me ligou e falou assim, Caioba, dançamos, né? Eu falei, tá tudo certo, Sábio. Provavelmente vai jogar Ronaldo Fenômeno e Bebeto na frente, Rivaldo como meia, vamos pro banco, nós vamos ter oportunidade. Aí a gente aproveita a oportunidade, bota a pulga na orelha, atrás da orelha do Zagallo e vamos brigar pela E posição você sem titular. jogar. Eu quero estar no grupo. E aí é comigo. Me dá a chance e eu vou te mostrar que eu posso ser titular. Ele falou, pô, é isso aí, vambora, tal. Sai a primeira convocação, eu sou convocado, a Inter não me libera. Sai a segunda... Mas não te libera por quê? Porque eles não precisavam, só podiam, eles tinham direito a liberar 5 jogos, eu já tinha estourado essa cota, e aí é um rolo de FIFA com os clubes, eles quiseram fazer uma Sim. média e tal, e prejudicou o jogador, no caso eu. Sai a segunda convocação, eu sou convocado e também não sou liberado. Mas você, sem jogar. Sem jogar. E aí o seu Américo Mas você Faria, falou pra alguém lá, pra um... o seu Américo me liga e fala assim, Caio, o problema de você não ser liberado é que você também não tá jogando aí. Você é o nosso titular. Você vai brigar pela posição com o Ronaldo, com o Rivaldo, com o Bebeto, com o Sávio, tá tudo certo. Pô, olha a seleção, é brincadeira. O time que a gente Tá tinha era louco. brincadeira. Mas é muito ruim a gente te convocar e você não ser liberado. Você tá na próxima lista, mas a gente precisa da tua liberação. Eu falei, agora é comigo. Peguei o carro, fui para a sede da Inter, sentei na sala do presidente e falei, Máximo Moratti, grande cara, grande presidente, baita carinho que eu tenho por ele. Falei, Máximo, vocês não me liberaram 2 vezes e não é justo vocês me fazerem perder as Olimpíadas, sendo que eu não posso jogar aqui. E a Nós gente tínhamos um conversou, acordo. né? E é isso. Nós tínhamos um acordo. É isso. Eu estou cumprindo a minha parte do acordo e vocês não estão cumprindo a de vocês. E aí eu fui mais além. Pô, moleque de 20 anos, eu não tinha a cabeça que eu tinha hoje, mas naquele momento eu tinha que ser peitudo, eu tinha que bater na mesa e me posicionar. E eu falei, nós vamos brigar por medalha de ouro. O time do Brasil é bom pra caramba. Brasil e Argentina vão chegar. Não sei quem vai ser as outras 2, mas Brasil e Argentina vão chegar. Aqui, eu vou pra cativa, eu vou pra uma tribuna, eu não posso nem ficar no banco, não posso nem me trocar. Pô, tô sendo desvalorizado. Todas as vezes que eu entrar com a camisa da seleção brasileira, vai aparecer Caio, atacante da Inter de Milão. Valoriza, pô. Eu vou voltar muito mais valorizado do que ficar sentando aqui assistindo o jogo no meio da torcida. Então eu tô te pedindo para você me liberar. E ele falou, tá tudo certo, você tem razão, eu vou conversar com o Roy Hodgson, que era o técnico da Inter de Milão, que depois foi técnico da seleção da Inglaterra na Copa de 2014 aqui no Brasil, e aí eu te dou um retorno. Eu falei, tá bom. À noite, ele me liga e fala, o Hodgson quer conversar com você amanhã de manhã. Eu falei, ferrou. Pô, não tem que conversar comigo, ele tem que falar, tá liberado. Aí ele me chama no dia seguinte, antes do treino, e falou, ó, o Paulinho se machucou e eu tô contando com você. Eu falei, o que o Ince sentiu? Foi o tornozelo. Eu falei, tornozelo, ele vai ficar 1 semana parado. E ele é o capitão da seleção da Inglaterra, você é inglês. Ele é o capitão da Inter de Milão, ele é o teu homem de confiança. Quando ele melhorar do tornozelo, eu volto para a tribuna. Você está me pedindo para jogar um jogo pela Inter de Milão contra uma Olimpíada pelo Brasil e uma chance única de disputar uma medalha olímpica. Eu não quero. Eu prefiro que você me libere para ir para o Brasil. Falei, mas eu não vou te liberar. Eu falei, então nós temos um problema. Porque eu estou te pedindo para ser liberado. Eu não quero jogar contra a Fiorentina. Eu quero jogar pela seleção brasileira. Porque esse amistoso é o meu passaporte para Atlanta para disputar as Olimpíadas pelo meu país. Caião. E aí ele virou e falou, mas eu não vou te liberar. Ele foi tão sacana e ele ficou tão incomodado pela forma como eu peitei ele, que ele não me liberou. E aí eu liguei pro Américo Faria e o Américo falou, tá tudo certo, Caio. Na época o campeonato italiano é o que é o campeonato inglês hoje em dia, era o melhor Era o campeonato do top. mundo. É. Aí ele falou, entre em campo e arrebenta, que o teu lugar aqui tá garantido. O ruim é a gente te convocar e você não jogar aí também. E aí sai a convocação, eu tô convocado, sai a escalação e ele me bota no banco. Não. Eu entro faltando 20 minutos para acabar o jogo, já tava 2-1 para Fiorentina. Caralho. Primeira bola, eu não pensava em nada, só que eu tinha perdido a Olimpíada. Eu dou uma porrada no cara e eu sou um cara, nunca fui um cara violento, tomo amarelo. Na segunda eu já vou para rasgar, o juiz olha e falou, calma. E aí cai a ficha, eu falei, não tem mais o que fazer. Eu perdi a Olimpíada e eu perdi a oportunidade na Inter de Milão também. Eu não vou para as Olimpíadas, é a grande frustração da minha carreira. E no final da temporada eu sento com o presidente e falo, com esse cara eu não trabalho mais, pode me emprestar. Porque o que ele fez não é uma relação profissional, é uma relação pessoal. Ele tirou o sonho de um moleque
de disputar uma Olimpíada e conquistar uma medalha olímpica. E o Brasil perdeu na morte súbita aquele jogo para a Nigéria, ficou com a medalha de bronze, falou, isso não tem volta. E aí surge o Napoli na minha vida. Eu sou emprestado para o Napoli, e aí eu saio de uma grande frustração para das grandes paixões da minha carreira. Eu parecia que eu estava no Brasil. O povo napolitano é absolutamente apaixonado por futebol, apaixonado pelo brasileiro, num nível assim, que a gente não podia sair na rua de tão querido que o time era. A gente termina o primeiro turno em segundo lugar, e aí tem a folga de Natal, eu ligo para os meus pais, na época eu tinha 21 anos, eu falo, pai, eu não vou voltar. Vem passar o Natal comigo, porque quero que vocês vivenciem essa... E você nunca mais falou com o treinador? Não. Aí ele ainda teve a cara de pau de virar para mim, Ale, e falar assim, o presidente veio falar comigo, sei que você está chateado, ele falou que você não quer trabalhar, não quer ficar na Inter, e tá tudo certo, entendo a sua frustração, mas eu gosto tanto de você, e falei para o presidente que você vai dar tantas alegrias para o torcedor da Internazionale, que eu falei, empresta, não vende ele, porque ele vai dar muito certo com essa camisa ainda. A minha vontade era pegar essa garrafa, essa caneca de cerveja e virar na cabeça dele, dar um soco na boca dele. Nunca fiz isso, olhei e falei, beleza. Segui minha carreira, nunca mais encontrei e vida que segue. Ó, a gente vai terminar aqui pro Caio, que é maravilhoso, sensacional, agradecendo muito, mas evidentemente colocando ele numa situação absolutamente constrangedora. Porque aqui a gente abomina, né, ô Careca? Esse negócio de 1 contra 1. É uma coisa que, porra, geração e coisa, negócio, não tem... X1. O X1 eu não gosta muito. Mas como comentarista, já é diferente, porque você é um comunicador hoje, é um cara que, porra, comunica e fala e não sei o quê. Então, como comentarista, eu gostaria que você fizesse... Não vai fazer que nem o Marcão. O Marcão veio aqui, né? Todo mundo era melhor que ele. O Juca Baleia, ele falou, Juca Baleia é melhor que ele. Todo mundo... Eu quero a tua sinceridade, a tua honestidade para saber como comentarista. É Caio contra alguém? Eu odeio falar de mim, cara. Não, mas não é como jogador, pelo menos. Tá bom. Ok? Tá bom. Porque eu sou seu fã, mas Obrigado. você pode... Por exemplo, eu sou seu fã, mas não sou meu fã. Eu não gosto muito. Você não gosta dos seus comentários? Porque, por exemplo, quem me segue, eu já Mas fico... eu sou seu fã. Muito obrigado. Então já vale mais. Quem me segue, eu já fico meio assim, de falar, na cutucada, sabe? Na dúvida, eu falo mal do Romero. Mas o comentarista Caio, quem foi melhor? Ou quem é melhor? Caio ou Neto? Eu adoro o Neto, hein? Beijo, Netão. O Neto nem tá fazendo Cara, muito jogo, né? Nem tá Não, fazendo. ele faz só programa, né? Já fez jogo. Já fez muitos jogos e gosto muito dele. Tá. E acho que tem o estilo dele, eu tenho o meu estilo. Cara, eu vou falar de verdade, Ale, eu me incomodo muito de falar de mim, porque soa um pouco arrogante. Eu não acho que eu fala seja do Neto, pô. melhor do que ninguém. Eu não gosto de falar, eu sou melhor que esse, eu sou melhor que aquele. Eu acho que tem público para todo mundo, entendeu? Então, assim, acho que o Neto tem muito mérito pelo espaço que ele ocupou, pela maneira como ele se comunica, pelo ídolo que ele foi do Corinthians, e que ele tem muito sucesso na Band e em todos os projetos. Tá, mas não respondeu a pergunta. Aqui, aí, no caso, seria eu perguntando e você respondendo. Eu. Aí, é o famoso chupa Neto. Mentira, Não, Neto. eu Então ele jamais foi lá no falaria programa isso. dele e fica bravo. Adoro o Neto. O Dodô, meu. O Dodô é Ótimo. outro caso. Do Pedrinho, do Fábio Luciano. O Dodô tá mais bonito agora, meu. Dodô lindo. O Dudu, isso aí é a Tati. Foi pra Transamérica a Tati, agora. A esposa do Dudu É. um anjo que caiu na vida verdade. dele, porque ele tá mais magro do que quando ele já era magro. Mas agora ele virou atleta de futebol e tal. Mas não bebe ele, também, Ele né? usa o botão aberto até aqui, eu falo, Dudu, pode fechar o botão, não precisa usar até o Não, umbigo, tá? sunga, só joga de sunga. Só quer dar lancinho agora nas redes sociais. Lancenta, Tá demais. Mas brincadeiras à parte, beijo, Dô, beijo, Tati. O Dô é um dos grandes amigos que eu tenho no futebol. Acho ele ótimo comentarista. Muito bom. A forma como ele enxerga o jogo, a forma como ele consegue resumidamente passar as ideias dele. Tá indo muito bem na Record, e já estava muito bem, acho que foi uma baita perda do Sport TV, da Globo. Estava com a gente durante o ano passado e tal, e ele é fera demais. Dodô. Melhor que você, é que você tá mais tempo na estrada.
talvez eu tenha E você mais dá tempo menos de lance casa. também. Mas o Du é muito bom. Gosto muito do jeito Tá que bom. ele vê o jogo. Caio Ribeiro ou Roger? Se eu falar Roger, ele já se acha. Imagina o que ele vai se achar Eu depois de tô eu falar rezando Roger. para você não falar Roger. Então, assim, Roger, meu irmão, foi um prazer fazer o Boleiragem com você, assim como é um prazer dividir as transmissões de todos os jogos, seja seleção, por clubes, que a gente faz dentro da TV Globo. Mas eu não posso te dar essa moral, porque senão você vai ficar insuportável, tá? Eu. Obrigado, obrigado. Ele teve mais conquistas amorosas, ficou mais tempo Não. solteiro. Aí fica ruim. Caio Ribeiro ou Djalminha? Djalma, irmão! Cracaço de Nossa, bola. o que ele faz no Cracaço. Caioba, o que ele faz no Caioba é Impressionante. covardia. Aliás, você não vai voltar, não? Só você me convidar. Não, posso sempre te convido. Não posso Eu invadir. sempre te convido. Posso Ah, invadir. tenho gravação, tenho programa, minha filha. Você Aliás, pode Clube visitar. Med Jundiaí, maravilhoso. Que lugar espetacular. É gostoso. Que projeto sensacional do Caioba. Totó, Tico. Porra, que gente boa. Ó, me arrepia. É gostoso, é gostoso. Que experiência, você que não teve essa experiência, eu vou te falar que não é de grátis, né? Não é uma coisa que você vai falar assim, ó. Mas se você tiver a oportunidade, meu, uma experiência. Traga o seu filho que a gente Isso. vai te receber de braços abertos. Não, e a experiência pro pai, pro filho, pra mãe, pra todo mundo, meu. Que experiência. A experiência é o case de mais sucesso. Não tô falando financeiro, não. Em todos os níveis é o virou Caioba, com uma turma espetacular. Obrigado. E o Djalma, foi muita gente em atividade lá. O Djalma é o mais mágico que eu vi lá no dia. É impressionante. É. Ele mesmo mais velho, como todos nós estamos, ele continuou fazendo coisas Não, que ele fazia com 20 anos de idade. dando cabeçada nos outros. É. Mas tem apanhado bastante da gente no Futimês, hein? Eita! Garoto. Aliás, aceito o desafio. Pode vir quem quiser, Para. quiser. A gente perdeu, a gente nunca tínhamos perdido, eu e o Tico. Perdemos do Denilson e do Gonzi, porque eles mudaram as regras, vieram, não pode dar. Aquelas Denilson é coisas de palhaço, Denilson, né? Mas, cara, essa é fácil. Eu nos jogos, o Djalminha nos programas. E sabe por quê? Porque ele não faz jogo. Acho que na Casé não tá fazendo. Agora na vai começar a fazer. Agora vai Então, começar chupa a de fazer. Djalma. Você, Caio Ribeiro, o Cicinho. Cicinho, nosso Cicinho. Cicinho maravilhoso. Agora boa sorte, o Cicinho agora foi pra Band. Né? Tava vendo ele hoje lá com a Renata e com a galera toda. Aliás, o time legal, o Marco também, um beijo, que faz parte agora do grupo Nossa, lá. não, né? Cara, eu gosto muito do Cicinho. Tá, tu não vai elogiar todo mundo, só vai acabar o coisa. Tá, não, mas eu acho que ele tem uma veia cômica que eu me identifico O muito. entretenimento, né? É muito legal. É que ele faz pouco jogo também, então fica muito difícil de você analisar um comentarista. Eu acho que a forma como eu gosto de ver, como é que eu me identifico? O que esse cara acrescenta no meu comentário? Todos esses que você citou acrescentam alguma coisa e me tornam um comentarista melhor. Mas tem comentarista de programa, tem comentarista de jogo, tem situações que o cara se sente mais confortável. Eu gosto muito do Cicinho, eu gosto muito da linha que ele segue e acho que ele tem tudo para crescer ainda mais agora, né, nesse novo projeto aí da Bandeirantes. Mas pelo tempo de casa, eu acho que talvez eu tenha um pouquinho mais de estrada. Caio Ribeiro ou Pedrinho, quando era comentarista. Pedrinho, nosso anão. Pedrinho. Pedrinho, falou rápido. Caio Ribeiro ou Grafa? Grafa, irmão! Nossa, a Big Coke, maravilhosa. Minha Saudade. torre gêmea, Grafa no Caioba, não pode bater, que você vai bater e vai cair. É. Cara, o Grafa é um... Quem não tem oportunidade de conversar com o Grafite, com o Richarlison, com o Maestro Júnior, com Tá o Dodô, louco. com o Denilson, e só para não falar que eu tô falando só dos caras que trabalham comigo, com o Alê, com o Zé Elias, são Muito caras bom. que independente de onde você tá, são caras do bem. E com certeza eu esqueci de citar outros, que também são grandes amigos. Então, você não citou esse, então tem problema com esse. Não, tem problema com ninguém. Mas o Grafa é um craque, eu torço muito para que ele cresça cada vez mais, para que ele continue se divertindo, fazendo o que a gente gosta de fazer, que é analisar futebol. E empate, vai. Pode? Empate, pode. Você pode tudo. Caio Ribeiro ou Denilson, né? Denilson, nosso, agora seu companheiro de Globo, Caio Ribeiro ou Denilson. Dena, bem-vindo, Dena! Chupa, filha da... 2014, eu e o Thiago tentamos trazer o Denilson para a Copa, para a Globo.
E aí a gente tinha o projeto de Central da Copa e era a cara do Dena. É muito. Ele tinha os compromissos dele, ele tinha os patrocinadores, algumas campanhas que ele já tinha fechado, e acabou não dando certo. Eu acho que é uma mudança que vai fazer muito bem pro Dena, porque eu não via como ele crescer mais dentro da Band. Ele já era maior do que o programa. E o Denilson tem uma coisa que eu acho que é fundamental para qualquer grande comunicador, que é o carisma. O Dena jogou muito. Nossa, muito. O Dena consegue transformar assuntos sérios em assuntos leves, sem perder a qualidade do comentário, o conteúdo. Então, eu estou muito feliz de agora ele estar do lado de cá com a gente. E aí eu não falo de novo. Quando você falar de algum amigo meu, amigo irmão, você pode ter certeza que eu nunca vou falar Caio. Falo Denilson. Ah, que lição, hein? Caio, então para terminar, Caio Ribeiro ou Casagrande? Caio. Caio Ribeiro ou Ale E Oliveira? grosso. Ale, Que irmão. pariu, Caio Ribeiro. É uma honra, um prazer, uma alegria. Estou muito feliz de ter você aqui. Sempre torcendo por você. Obrigado, e eu vou lá no mano. Caioba, vou invadir o Caioba. Não, então. você Chupa, só Tico, avisa que ele Totó. manda um helicóptero te buscar lá em BH. Você não vai nem pisar na calçada da Itatiaia. Você de dentro, você já pousa dentro do gramado do Caioba Soccer Camp. Manda esse trecho pra mim, o Pokémon, que eu vou mandar pro Tico e pro Totó, eles que pagam a conta. E a gente. É isso. Porra, Caião, muito obrigado, viu? Te amo, você é maravilhoso. Também. Obrigado Sensacional. pela oportunidade de participar do teu programa. Você sabe que a gente não consegue se encontrar como a gente gostaria, mas eu tô sempre na torcida e tenho certeza que você tá muito feliz lá, né? Tô muito. Uma hora você volta. Valeu, pessoal! Você gostou da resenha? Então se inscreve aqui porque vai ter mais vídeo no canal. Vou deixar mais 2 vídeos para você ver, hein?